Oi, eu vou deixar aqui com vocês, né, para fazer parte desse módulo de sexualidade na adolescência, algumas dicas práticas relacionadas, né, ao acompanhamento nosso com a nossa criança e com o nosso adolescente. Bom, a criança ela passa a ter a curiosidade em relação ao seu corpo, não em relação à sexualidade, mas ao seu corpo, já a partir de 2, 3, 4 aninhos. Então, com certeza, vocês vão perceber, né, na criança de vocês, né, o toque, a observação, a questão de a criança perceber o seu corpo, perceber a diferença do corpo do amigo, né? E vocês vão poder, neste momento, aproveitar e esclarecer, né? Sobre as partes do corpo, sobre o cuidado, né? Que precisa se ter de proteção em relação ao corpo. Sempre quando a criança perguntar, nós devemos responder. Não deixar para depois e nem deixar sem resposta, porque de alguma forma ela vai entender que é um assunto que ela não deve perguntar para os pais, mas ela vai buscar em outro lugar, né? Ela vai buscar pedir para um amiguinho, ela vai querer saber de outras maneiras. Então, sempre quando perguntado, de alguma forma a gente responde. Se nós não nos sentirmos preparados, a gente se prepara e volta ao assunto, né? Sempre usando a linguagem adequada para aquela fase. Uma outra coisa bem importante são os livros, pequenos livros que nós encontramos sobre as questões físicas, as partes do corpo, que são ilustradas e que deixam bem claro para a criança do que a gente está falando. Porque é uma fase que ela não tem um entendimento ainda completo, né? Nem da própria linguagem. Imagina relacionado à sexualidade. Então a gente pode sim se utilizar, né, de livros, de vídeos, como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui, né, link de vídeos apropriados para esta idade. De acordo com o desenvolvimento, lá pelos 7, 8 anos, eles vão perguntar então sobre questões mais de relacionamento, questões mais de relações mesmo emocionais, afetivas e até relacionado a beijo, a toque e sobre filhos, como que os filhos, né, acabam entrando na barriga da mãe e assim por diante. Eles vão trazer várias perguntas, né, e é um momento importante para que a gente receba com alegria, né, essas dúvidas, porque se nós conseguirmos esclarecer, eles não vão ter a necessidade e nem o estímulo de buscar em outros lugares. É suficiente a resposta que a gente dá, a gente tem como experiência, a criança aceita, ela acolhe como a totalidade do que ela precisa saber, sem ficar angustiada em buscar, né, outras informações. A partir disso, com o desenvolvimento já mais do pré-adolescente, 10, 11, 12 anos, é claro que eles vão passar para um nível mais de entendimento por eles próprios. Dificilmente eles vão querer buscar através da gente essas informações. Daí nós, pais, precisamos fazer o caminho inverso, né? Tentar nos momentos que aparecerem de oportunidade, um filme, uma conversa, que tiver naquele momento, trazer aspectos relacionados ao respeito que a gente tem que ter, né, quando a gente se relaciona, ao respeito que a gente tem no momento, então, do relacionamento sexual. Claro que a gente já está falando com um adolescente, né? Então, é sempre importante aproveitar esses momentos, porque provavelmente com 12, 13 anos, 14, eles não vão estar nos procurando para tirar algumas dúvidas. Talvez esse caminho retorne lá pelos 16 anos. 16, 17, quando eles estiverem em algum ponto em que eles precisam de ajuda, eles vêm sim nos questionar e nos pedir essa ajuda. Claro, se isso já foi construído durante toda a educação, né? Também uma outra dica é sempre ter cuidado, né, com o momento em que eles estão brincando. Né? Se eles estão brincando em determinado lugar, deixa a porta aberta,
né? Seu filho que é criança, não é uma vigilância, mas é um cuidado. A gente deixa a porta aberta e assim a gente fica sabendo, né, de que estão brincando, do que estão conversando. Fica mais fácil de a gente auxiliar no momento em que de repente acontece algum estímulo que não é saudável, né? Também precisamos acompanhar os nossos filhos naquilo que eles recebem de conteúdo através de filmes, através de séries, livros, né? Como já foi falado. Precisamos sim perguntar a eles o que eles acham sobre determinadas questões, ouvi-los com bastante respeito, com bastante cuidado, mas depois poder passar para eles, né, uma informação um pouco mais segura, uma informação mais madura de quem já vivenciou essas questões e de quem eles sabem que tem carinho, que tem amor por eles e que sempre vai querer, né, ajudar e o melhor, né, em qualquer assunto relacionado aos nossos filhos, com certeza. Nós temos dicas também em relação ao vestuário, né? Hoje em dia se vê um estímulo muito grande de crianças muito novinhas estarem se vestindo e se utilizando de adereços relacionados mais à fase ou jovem ou adulta. Isso causa algum transtorno, algum problema? Talvez não. Mas não é necessário, né, estimular, por exemplo, as nossas meninas a estarem com roupas já de mocinhas ou estarem se utilizando de certos tipos de adereços relacionados mais à juventude, à fase adulta, porque não deixa de ser um erotismo precoce, mesmo que eles não entendam, né? É bom deixar a criança ser criança, né? Deixar a criança poder se vestir como criança. Existe um padrão nesse aspecto? Não, não existe um padrão. Mas a criança se veste para poder brincar, né? Então a gente pode escolher a roupa da criança através desse aspecto, de ser mais seguro, de ser mais cômodo, de deixar ela mais livre, de ser mais confortável. Esse é o objetivo, né, da infância, é poder estar vestido de acordo com as brincadeiras e não pré-estabelecer certos padrões de vestuário. Nós vemos meninas já bem novinhas, 5, 6, 7 anos, preocupadas com o tipo de roupa que vão para a escola, chorando porque gostariam de ter aquele tipo de roupa e não tem. É muito precoce e é um estímulo que, na verdade, não é necessário para aquele momento. Inclusive maquiagens e outros adereços. Tem problema minha filha pedir para se maquiar de vez em quando com a minha maquiagem brincando em casa? De jeito nenhum. Não tem problema nenhum. Mas tornar isso um hábito diário pode haver uma estimulação precoce, né, deste desenvolvimento. E também, por exemplo, tem problema, né, o meu filho querer de vez em quando brincar com a minha maquiagem, usar o meu sapato? Não, são brincadeiras, de jeito nenhum, de forma nenhuma devemos acolher essas curiosidades, né, esses desejos das nossas crianças com um julgamento. Bem pelo contrário, eles estão na fase de brincar, de explorar, e se nós estivermos juntos nessa brincadeira, a gente vai conseguir conduzir de uma forma bem saudável. Um outro sinal de alerta é quando nossos adolescentes passam madrugadas sendo estimulados e recebendo conteúdos através de celulares, através da internet. Isso é muito perigoso. O conteúdo que se passa através da internet de madrugada, ele é muito mais pesado, ele é muito menos sem filtro do que durante o dia. Porque durante o dia, né, essas organizações, né, que buscam infrações ou violência, elas sabem que os pais estão acordados durante o dia, que a promotoria está buscando, né, a própria polícia está buscando crimes relacionados a abuso sexual infantil, a violência, né, e também nós precisamos entender que a hora do sono é importante demais para nossa criança, para o nosso adolescente, para ele se desenvolver fisicamente, para que ele acorde no outro dia disposto a aprender, a ter
mais foco, ter mais atenção, ter memória. Então, à noite é o momento de desligar os celulares, de encerrar o acesso à internet, e isso tem causado bastante fatos difíceis, né, sobre a sexualidade e a adolescência. Quando os pais se dão conta, já aconteceu situações bem complicadas, né? E que é possível sim de ressignificar, é possível, mas o melhor é evitar. Então essas são as minhas dicas, um grande beijo e nos encontramos no próximo módulo.